O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de hoje celebrar a memória de Santa Rita de Cássia. E a primeira leitura de hoje nos dá a ocasião de fazer um preâmbulo, uma introdução. São Tiago, ele faz uma crítica, ele condena aquela atitude de quem vive a sua vida simplesmente a partir da sua cabeça, de quem tem uma postura de uma total e completa independência de Deus. Diz aqui Tiago, capítulo 4, versículo 13 e seguintes: Caríssimos, e agora vós que dizeis, isto é, vocês que dizem isso, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos ali um ano negociando e ganhando dinheiro. Isto é, alguém que faz os seus planos, repito, independentemente de Deus. No entanto, não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida amanhã. Com efeito, não passais de uma neblina que se vê por um instante e logo desaparece. Nós ontem vimos, Cuiabá e Várzea Grande tomadas de neblina, mas uma realidade tão passageira. Uma hora depois, foi embora. Não tinha neblina mais nenhuma e o calor já estava levantando. Pois bem, assim é a nossa vida. Isto é, nós não temos domínio sobre nada, tudo é passageiro e nós precisamos fazer os nossos planos a partir de Deus, tomar as nossas decisões a partir de Deus, perguntar, questionar Deus: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? E não simplesmente tomar as nossas decisões. Então, São Tiago continua: em vez de dizer, isto é, como é que devemos fazer, no lugar de tomar as próprias decisões, seguindo as próprias vontades, seguindo a própria luz, nós deveríamos perguntar: se o Senhor quiser, nós deveríamos dizer: se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Se for da vontade de Deus, se estiver nos planos de Deus, eu farei isso. Meus irmãos, precisamos ter essa docilidade que a nossa amizade com Deus concede, que a nossa vida de oração, ela nos proporciona, isto é, descobrir a vontade de Deus para abraçá-la e vivê-la. Ou descobrir que aquilo que está nos acontecendo é da vontade de Deus e amá-la. Isto é, rezamos ou para descobrir qual a vontade de Deus e fazê-la, ou descobrir nos acontecimentos da própria vida a vontade de Deus e aceitá-la amorosamente. E neste sentido, Santa Rita é um exemplo para nós. Isto é, ela procurou a vontade de Deus,
para fazê-la e descobriu nos acontecimentos da sua vida a vontade de Deus e a aceitou amorosamente. Percebe que são duas coisas diferentes. Uma coisa é quando você quer descobrir qual é a vontade de Deus. Você busca, você a procura e você procura vivê-la. Mas às vezes a vontade de Deus já está acontecendo, já está se manifestando na sua vida. E você fica como que recalcitrando contra o aguilhão, dando murro em ponta de faca, isto é, sem querer aceitar aqueles acontecimentos, quando você deveria, vendo que naquilo consiste a vontade de Deus, aceitar aquela vontade, abraçar aquela vontade amorosamente. Pois bem, então vamos olhar um pouco a vida de Santa Rita e, pedindo a sua intercessão, procurar viver a nossa vida com Deus a partir deste mesmo espírito de uma amorosa docilidade à vontade de Deus na própria vida. Rita nasceu em Cássia, né? Daí vem Santa Rita de Cássia, uma região da Itália, em 1381. Ela é filha única de pais idosos e os seus pais desde cedo pensaram um casamento para ela. E ela desde cedo pensava em se consagrar totalmente a Deus. Ela já desde 8 anos de idade, ela queria ser totalmente de Deus, se consagrando numa vida religiosa. E os seus pais, provavelmente porque idosos, sabiam que não estariam muito tempo na vida dela, já lhe prepararam, já lhe arranjaram um casamento. E aqui, meus irmãos, é a diversidade das flores no jardim de Deus. Isso é, o jardim de Deus tem vários santos. E Rita, embora se percebesse chamada à vida religiosa, percebeu na vontade dos pais também a vontade de Deus. E ela renunciou, pelo menos de uma maneira imediata, aqueles planos de vida religiosa, e viu que era a vontade de Deus que ela renunciasse àquele sonho e se entregasse à vida matrimonial. Por que é que eu falei que no jardim de Deus há muitas flores? Porque nós iremos encontrar santos que os pais queriam que eles se casassem, e eles queriam a vida religiosa, e eles foram, independentemente da vida dos pais, da vontade dos pais. Mas neste caso, e nós iremos encontrar outros santos que viram na vontade dos pais a vontade de Deus, e uma ocasião de sacrificar a própria vontade e abraçar aquela cruz. E Rita então aceitou se casar, se casou com Paulo Fernando, um homem dificílimo. Não era difícil, era um homem dificílimo, um homem que os biógrafos dizem que era pervertido, violento, intransigente. Isto é, quando ele queria algo, a vontade dele seria feita independentemente de se era boa ou má. Então, um homem pervertido, um homem violento, um homem intransigente, um homem sem temor de Deus. E Rita passou 18 anos neste casamento difícil, dificílimo. E diz que Rita rezava pedindo a Deus a salvação da alma do seu marido. Isto é, ela não queria primeiramente um matrimônio tranquilo. Ela queria um matrimônio em que ela pudesse ganhar a alma daquele homem para Deus. E ela, com a sua virtude, com a sua paciência, com o seu espírito de sacrifício, com a sua vida de oração, com a sua piedade cristã, ela conseguiu tocar o coração daquele homem tão ruim e tão difícil,
que durante muitos anos a humilhava frequentemente. Mas ela conseguiu dobrar a maldade, transformar aquela maldade em bondade. E aquele homem se aproxima de Deus, aquele homem se reconcilia com Deus e com a igreja, ele se confessa. Só que, como ele teve muitos anos de vida má, de vida de pecado, ele angariou para si, atraiu para si muitas inimizades, e ele foi assassinado. Uma vez assassinado, ela, Rita, que tinha tido 2 filhos, os filhos queriam vingar a morte do pai. Lembremos, o pai morreu reconciliado com Deus. Rita foi vitoriosa. Ela conseguiu levar o seu marido para Deus. Deus lhe confiou aquele homem. Deus fez aquele homem com ela uma só carne, e ela conseguiu ganhá-lo para Deus. Seria maravilhoso, né, meus santos, que os casais tivessem essa mentalidade. Isto é, o marido que sabe que tem a primeira missão é de levar a sua esposa para Deus. A esposa que sabe que tem a missão de levar o seu marido para Deus. Não se pode casar com uma finalidade imanente simplesmente. Imagine 2 jovens que se casam, e qual é a finalidade deles? A finalidade deles é serem felizes aqui neste mundo. Não pode ser essa finalidade. Eu não estou dizendo que você não possa querer ser feliz neste mundo, mas esta não pode ser a finalidade primeira, nem de um casal, nem de um rapaz que é ordenado padre, nem de uma jovem que entra para a vida religiosa. Não pode ser uma finalidade imanente, intramundana, mesmo que boa, mas mundana, terrestre, natural. Eu quero ser feliz, eu quero constituir uma família bonita. Ora, se por feliz e família bonita você compreende uma família que busca a felicidade eterna, uma família que vive na graça, ok. Mas não poucas vezes, feliz e família bonita se compreende uma família que vive tranquilamente os laços familiares. Então Rita queria ganhar o seu marido para Deus, e foi vitoriosa e feliz, porque mesmo no final da sua vida, da vida do seu esposo, ele se converte e morre na amizade com Deus. Os seus filhos querem vingar a morte do pai, e ela, essa mulher que tinha uma finalidade espiritual. Vamos lá, meus santos, vamos pedir a Deus, e cada um no seu estado de vida, vamos pedir a Deus que nos conceda, por intercessão de Santa Rita, este impossível. Ela não é a Santa Rita dos impossíveis. Pois bem, pedir a Deus isso impossível a nós, por causa da nossa maldade, dos nossos apegos, que nós tenhamos primeiramente, principalmente, uma finalidade espiritual, sobrenatural. Isto é, a nossa finalidade primeira é a glória de Deus. A nossa finalidade primeira é, para a glória de Deus, a nossa salvação e a salvação dos nossos. A nossa finalidade primeira é buscar as coisas do alto. E repito, isto não é natural. Se nós não rezarmos, se nós não pedirmos a Deus esta graça, nós começaremos por buscar as coisas boas aqui na terra. Depois nós passaremos a buscar as coisas boas que se apresentam como boas a nós, e aí só vai requerer um pequeno passo para que aquilo que se nos apresenta como bom seja até pecado, mas desejável, porque é bom para mim. Então pedir a Deus a graça de buscar as coisas sobrenaturais, pedir a Deus a graça de buscar as coisas do alto, pedir a Deus a graça de termos como finalidade a glória de Deus. E isto é algo
que o Espírito Santo, somente o Espírito Santo nos concede. Nós, por nós mesmos, nós não conseguimos desejar primeiramente as coisas do alto, as coisas do céu, as coisas de Deus. Então precisamos nos colocar no nosso lugar, vermos que nós não somos capazes disso, para que supliquemos, para que rezemos com toda piedade, mas com toda confiança e com perseverança, a nossa mente iluminai, para que eu veja, Senhor, o que é bom, para que eu veja, Senhor, o que é desejável, para que eu veja, Senhor, que buscar a Tua glória é a felicidade verdadeira. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, Senhor. Eu tenho medo da cruz. Eu vou, Senhor, fraquejar diante da cruz. Mas eu tudo posso em Ti, que me fortalece. Então, Tu me fortaleces. Então, a nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual fosse eterno e protetor. Pedir o Espírito Santo. Pois bem, então Santa Rita, ela vendo que os seus filhos queriam vingar a morte do pai, ela que queria primeiramente as coisas do alto, que queria primeiramente os seus filhos para Deus, não perdê-los para Deus, não perdê-los para si. Ela pede a Deus que leve seus filhos, mas que ela não os perca para a vida eterna. Seus filhos adoecem, no período da doença se arrependem do pecado desejado, se reconciliam com Deus e com a igreja e morrem. E ela, meus santos, ela vê naqueles acontecimentos a vontade de Deus. Percebe aqui? Isto é, se você está em comunhão com Deus, se você vive na presença de Deus, você consegue fazer uma leitura espiritual correta. Ela poderia se revoltar com Deus, porque era uma mulher piedosa, seu marido morre e ela fica sem marido, seus filhos morrem e ela fica sem seus filhos, mas ela faz uma leitura espiritual. Deus quer algo diferente para a minha vida. E como o que ela buscava era a glória de Deus, ela aceita que Deus haja na sua vida segundo lhe aprouver. Seja feita, Senhor, a vossa vontade. A minha vida é tua. Tu queres me mandar sofrimentos? Eu aceito os sofrimentos. Tu queres me mandar cruzes? Eu aceito cruzes, porque eu creio, Senhor, que por meio deste sofrimento, desta cruz, uma graça maravilhosa me está sendo concedida. Meus santos, isso não é natural. Eu não estou falando isso aqui para vocês a partir de uma inteligência humana. Se nós não formos socorridos pela graça de Deus, quando o sofrimento vier, nós nos revoltaremos contra Deus. Se nós não formos socorridos pela graça de Deus, quando a cruz bater na nossa porta, nós iremos blasfemar o nome de Deus. Nós iremos dizer que Ele é ruim, parece que Ele não nos ama, parece que Ele se esqueceu de mim. Eu rezo, e só desgraça me acontece. Quem já não ouviu frases semelhantes? Isso é o que vai nos acontecer. A nós, tá? Eu não estou falando de pessoas lá fora. A nós que participamos das missas, se nós não vivermos, não apenas em estado de graça, mas na presença de Deus, cultivando nossa vida espiritual, nossa amizade com nosso Senhor, quando a cruz se nos apresentar, nós iremos odiá-la. Nós nos tornaremos inimigos da cruz. Ela será escandalosa a nós. Por quê? Porque nós não iremos querer nos configurar a nosso Senhor e não veremos nada de bom naquela desgraça. Naquela desgraça. Maldita cruz. Nós diremos, mesmo que estas palavras não as pronunciemos. Mas a nossa vida, o nosso mau humor, a nossa
antipatia, a nossa maledicência, a nossa lamentação cotidiana, isso dirá. A nossa rabugice, tornar-nos-emos rabugentos, chatos, antipáticos, mal-amados, grosseiros. Mesmo que nós não digamos que estamos odiando Deus, mas na verdade estaremos odiando Deus e a sua vontade para a nossa vida. Mas não foi o caso de Santa Rita. Ela então vê ali, naqueles acontecimentos, a ocasião de ela dar mais um passo na sua vida. Quem sabe agora eu poderei abraçar aquela vontade de Deus que se manifestara lá atrás, quando eu tinha 8 anos e queria me consagrar totalmente a Ele. E ela procura então a ordem das agostinianas para se tornar religiosa, mas as agostinianas não queriam recebê-la, porque ela não era mais nenhuma mocinha, ela já era uma viúva, não era uma virgem, já de uma idade avançada. Não, aqui você não tem lugar. Até que a superiora viu com bons olhos, mas você não se encaixa em nada com as diretrizes da nossa ordem e eu não posso acolhê-la. E diz que ela tenta por mais 2 vezes e recebe um claro, educado, mas enfático não. Aqui não. Ela então, o que é que ela faz? Ela se revolta contra Deus, porque Deus colocou no coração dela novamente aquela vontade. Não, ela continua vivendo a sua vida de oração, de piedade, de caridade, se dedicando a Deus. E sabendo que se aquela era a vontade de Deus, Deus manifestaria em algum momento. E diz que um dia ela estava em oração e ela escuta alguém chamá-la, Rita, Rita, e ela vê 3 pessoas. Ela vê São João Batista, que assim como ela foi concebido na velhice. Ela vê Santo Agostinho, fundador das agostinianas, e vê São Nicolau de Tolentino, um santo agostiniano, que pedem que ela os siga. E ela segue. Eles entram no convento este que era uma mini fortaleza, porque existiam muitas invasões na Idade Média. Eles entram, a levam à capela do convento e a deixam lá e vão embora. De manhã, quando as freiras acordam, está lá Rita misticamente na capela rezando, com as portas fechadas. Como é que ela entrou aqui? A superiora pergunta como é que ela entrou, não tinha como ela pular o muro. E ela conta a história, e a superiora viu naquele acontecimento um sinal de Deus e resolve, a contragosto de algumas na casa, resolve aceitá-la. Mas nem todos gostaram muito da ideia, afinal de contas, ela já era uma mulher já madura, uma viúva, e a superiora estava abrindo uma exceção muito excessiva. Era uma particularidade não acontecida até então, mas acolheu Rita. E ela começa a se dedicar na vida religiosa, não obstante a antipatia de algumas. E alguns anos, uns 2, 3 anos depois, na quaresma de 1443, ela ouvindo a pregação de San Giacomo della Marca, um pregador que falava de se unir a Cristo crucificado, de se configurar a Cristo, de amar a vontade dolorosa de Cristo. Na quaresma, né? Os temas são muito ligados à cruz. E ela ouve aquela pregação e pede a Jesus que se configure mais intimamente a Ele, mais profundamente a Ele. Rita tinha, nesse período,
em torno de 60 anos, 60 a 62 anos de idade. E aqui, meus santos, é interessante, né? Quando a gente passa dos 40, dos 45, ninguém espera grandes mudanças, né? A gente acha que vai ser santo, sei lá, até os 40, 45. Depois a gente só vai fazer manutenção. Rita foi elevada a uma santidade muito maior aqui, a partir dos 60 anos de idade. Então, nunca colocar, meus santos, primeiro, nunca se desesperar da graça de Deus. Então, esperar. Você está com 70 anos e ainda é um velho encarquilhado no pecado, uma velha encarquilhada no mal. Suplique a graça de Deus. Coopere com a graça de Deus, sabendo que Deus pode transformar o seu coração humanamente velho, mas Ele pode lhe dar novamente um coração novo, renovado na graça. Pois bem, com 62 anos de idade, ela é configurada intimamente a Cristo. Ela sente como se um cravo, um espinho da coroa de Cristo, se fosse introduzido na sua testa. Ela sente uma dor imensa, chega mesmo a desmaiar, e ela adquire uma chaga purulenta, isto é, compulsa. É algo assim, um pouco estranho entre os místicos, algo muito particular, porque as chagas dos místicos, normalmente elas exalam um bom odor, mas ela se tornou, meus santos, por causa de Cristo, uma velha fedorenta no convento. Sim, meus santos, você pode achar a palavra forte, mas era isso, né? Imagine as freiras mais novas, os seus 20, 25 anos, olhavam para aquela mulher sexagenária. Era uma velha podre, que teve que ser colocada no quarto dos fundos do convento, porque ela fedia a carne podre. A irmã, a nossa madre, resolveu colocar essa velha aqui dentro, e agora está aí, doente e podre, porque não é que ninguém viu aquilo como algo místico, tá? Eles viram, os de fora, viram como algo natural. Ela adoeceu, trouxeram uma velha para cá, ela adoeceu, está podre lá. Ninguém aguenta chegar perto dela. Foi isso que viram. Eu sei que a linguagem é forte, que todo mundo fica meio... Mas temos consciência de que era isso o que diziam, né? Está lá, purulenta, carne podre, no final do convento. E dizem que só uma irmã aceitava levar comida para ela, porque a ferida era muito fétida. Era de um odor terrível. E Rita nunca em nenhum momento reclamava de Deus. Nunca em nenhum momento ela se revoltava contra Deus. Aquela pessoa que vinha trazer comida para ela, ela sempre com um sorriso, porque via naquela humilhação uma ocasião de se configurar a Cristo, que era visto como um maldito. As pessoas olhavam para Cristo e diziam o quê? Maldito quem pende, aquele que pende no madeiro. E ela era aquela mulher podre lá no fundo do convento. Isto é, aos olhos humanos, ele era um maldito. Aos olhos humanos, ela era uma velha podre. Mas aos olhos de Deus, ela era agradabilíssima a nosso Senhor, porque oferecia-se a Deus como vítima, como sacrifício. E se tornou, meus santos, esta santa, esta grande santa, que até hoje ganha os nossos corações. Talvez uma das maiores santas, pelo menos na devoção popular, uma das maiores santas da Igreja Católica. Se nós pegarmos mulheres santas na igreja, se nós escolhermos 5 santas, muito provavelmente Santa Rita de Cássia estará entre as 5, porque a piedade popular aprendeu a amar aquela
que se uniu tão perfeitamente a nosso Senhor Jesus Cristo e a nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. Peçamos, meus santos, peçamos a Deus, por intercessão de Santa Rita, que nós aprendamos também a amar a vontade de Deus. Peçamos a Deus, por intercessão de Santa Rita, que nós aprendamos também a sofrer de uma maneira agradável a Deus. Peçamos a Deus, por intercessão de Santa Rita, para que nós não sejamos inimigos da cruz, mas muito pelo contrário, amemos tanto nosso Senhor, que queiramos trazer na nossa vida as marcas das suas chagas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.